A história real de como Alpha conheceu o Beta é o próximo passo para Tales of the Walking Dead, diz a showrunner mesmo. O que foi mostrado na série principal aparentemente não é a verdade. Além disso, também outras histórias que eles pretendem contar e, claro, mais detalhes sobre como eram os sussurradores antigamente, que não eram como a gente conheceu em The Walking Dead. Se você quer saber tudo sobre isso, cola aqui nesse vídeo que tem muita coisa pra falar. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou João Victor, pra você que não conhece, e hoje tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de atualizações sobre o universo de The Walking Dead, porque o melhor episódio de Tales até agora, desse novo spin-off, foi o da Alpha, que abriu brechas pra continuações e devem ter continuações. Sem enrolar, quero recomendar muito, claro, que você se inscreve no canal, que essa semana tem vazamento muito louco sobre o final de The Walking Dead, mesmo série principal. Clica nesse like, me ajuda muito na divulgação e, claro, nosso drop The Walking Dead mais CRM com as camisetas continua disponível, o link tá aí embaixo. E é o seguinte, há pouco mais de uma semana, né, a gente teve a estreia aí do terceiro episódio de Tales of the Walking Dead, que foi o melhor e o mais interessante, mostrando a história do passado da Alpha. Um momento que ela ainda era conhecida pelo seu nome original, que é Dee, mas que esse episódio marca o momento que ela deixou de ser Dee e entrou pros sussurradores, que esse episódio confirmou pra gente que não foi a Alpha que criou os sussurradores, eles existiam antes dela, só que aí que tá o ponto. Em meias notícias que eu vou contar aqui, temos algo que indica que os sussurradores, do jeito que a gente conhece, esse grupo totalmente do mal, não era bem assim no passado, a Alpha que transformou eles assim. Pois é, tudo isso, o ponto principal desse vídeo é uma entrevista que a showrunner de Tales of the Walking Dead, a Channing Powell, deu pro site Entertainment Weekly, tá aparecendo aqui pra vocês, e ali foram tiradas várias dúvidas, né? Presta atenção nisso aqui. Pois é, a primeira pergunta que vem é sobre a questão de que a própria Channing Powell, essa mesma showrunner de Tales, foi a pessoa que escreveu aquelas histórias do passado da Alpha, que foram mostradas lá em The Walking Dead. Teve 2 episódios da época dos sussurradores lá, que mostraram alguns flashbacks do passado. Então foi ela mesma que tinha escrito, então ela ter feito o episódio da Alpha foi até que um acerto, né? Aí ela fala sobre como é voltar a escrever sobre a personagem e tudo mais, mas aí vem a parte interessante. Vem a pergunta aqui de qual que é o prazo de tempo, qual que é o espaço de tempo entre a história da Alpha lá no porão, né, que é mostrada num dos flashbacks, e a história dela conhecendo o Beta, né, que foi depois de tudo, que também foi mostrado em The Walking Dead e muita gente não entendeu a confusão. Pois é, de cara na resposta ela começou direto ao ponto, falando que pra toda essa grande mitologia tudo deve dar certo se todos os atores e agendas, né, se alinharem, nós veremos ela encontrando o Beta bem depois dessa história. Ou seja, bem depois do que foi mostrado nesse episódio de Tales é quando Alpha conhece o Beta e, tipo, isso confirma mais ainda pra gente que aquele flashback mostrado em The Walking Dead, que mostra ela e a Lydia conhecendo o Beta, não é uma história verdadeira, justamente como a própria atriz revelou na Comic Con, que era coisa da cabeça da Lydia, aparentemente. Se eles estão planejando contar a história de como conhecer o Beta, é pra contar a história real de como conhecer o Beta. Sim, já confirmando aí que quando a AMC anunciar uma segunda temporada de Tales of the Walking Dead, teremos mais um episódio sobre a Alpha e, melhor, um episódio da Alpha conhecendo o Beta. Finalmente um episódio que tem esse cara que a gente quer ver muito, porque o Beta é um maestro, né? Com certeza num episódio desse eles abririam espaço pra contar mais sobre o passado do personagem e os mistérios aí, que a gente sabe só que ele era um cantor famoso, mas a pessoa que ele se preocupava, como que ele virou esse ser todo estranho. Tá aí uma outra história que eu ficaria muito empolgado pra ver e eu acho que daria muito certo, mas vamos continuar. Seguindo aqui na sequência, ela fala sobre o corte, né, no rosto da Brooke, que o quão longe eles poderiam ir com um corte desse. Isso é muito canseira, né, você imaginar que hoje em dia, por causa da chatice do povo, eles têm que preocupar com o quão longe na violência eles têm que ir na cena. Mas de qualquer forma, a Channing Powell foca aqui muito na questão sobre a Brooke, dela acreditar que ela ainda tá viva, mesmo com um corte profundo no rosto e abandonada na mata de uma forma bem cruel. A gente já imaginava que ela deve continuar viva e agora vem palavras da showrunner, que inclusive na sequência mostra pretensões de contar histórias dela. E o site aproveita e pergunta, ó, eu ia te perguntar sobre o que acontece com ela, você disse que acha que ela tá viva lidando com isso. Há alguma coisa que a gente pode ver na temporada 2 dessa série nesta linha? Sobre a Brooke mesmo, e o interessante é que ela responde que também tem planos pra Brooke, que tem planos pra Alpha, então ela sim traria algo nesse sentido pra segunda temporada e além, que é justamente aquilo que eu falei, eles não iam fazer a Alpha fazer um corte violento no rosto da mulher pra deixar marcado, pra depois não mostrar ela no futuro com o rosto cortado. Com certeza tem planos
planos pra mostrar ela sim, talvez agora bem mudada, né, diferente, não é aquela toda patricinha, dona do barco que se acha. Então mais uma história pra lista, mas aí vem mais uma das partes mais interessantes com foco nos sussurradores, olha isso. O que você pode dizer sobre esse grupo no final e essa mulher Hera que encontra Dee e Lydia? E ela responde que obviamente é a história de origem dos sussurradores e que eles pegaram Dee e Lydia e levaram pra comunidade deles, que é algo bem diferente do que o acampamento dos sussurradores se torna quando a Alpha assume os sussurradores. Olha essa confirmação, meu jovem, ou seja, a Alpha muito provavelmente foi um dos grandes pontos que corrompeu o princípio de sobrevivência dos sussurradores, que não era exatamente do jeito que a gente conheceu em The Walking Dead. Porque do jeito que a gente conheceu eram animais rastreadores, porcos, sujos, que tiravam vantagem de todos os outros grupos, manejavam hordas, matavam pessoas sem piedade, principalmente a própria Alpha, uma das pessoas mais psicopatas do universo de The Walking Dead. Mas justamente como algumas pessoas, inclusive aqui no canal, tinham colocado nos comentários na análise desse vídeo, nesse aparecimento dos sussurradores aí no final do episódio da Alpha, dá pra gente ver que a primeira atitude deles já é de que eles não eram um grupo tão mau assim, porque de cara eles viram a mãe com a filhinha e não mataram, simplesmente falaram, ó, junte-se a nós, né, quase isso, sussurrem. Ou seja, aparentemente essa mulher, a Hera, a líder original dos sussurradores, ela não era uma pessoa tão do mal assim, pelo que parece. Não era um grupo tão porco, tão estranho, você pode ver até que a roupa deles, por mais sujas e tudo mais que estão de sobreviventes normais, um pouco mais organizados, que só usam dessa tática de máscaras e tudo mais pra se movimentar, locomover, talvez contra grandes inimigos maldosos usavam as hordas, mas não eram tão maus assim no ponto da Alpha, porque se fosse a Alpha encontrando a mãe e uma criança ali, ela simplesmente mandava matar porque não tinha muita utilidade. Então dá a entender que a Alpha corrompeu o princípio desse grupo e, claro, empolga a gente mais ainda pra ver um episódio de ascensão da Alpha. Talvez esse episódio em que ela conhece o Beta tenha alguma explicação a mais de como ela tomou o poder dessa Hera, como essa Hera morreu. Olha o que ela diz aqui, Hera é realmente alguém atraente e interessante, alguém que a Dee está muito intrigada, não só nos termos de se tornar a líder, mas também em termos de um potencial interesse romântico. Olha essa loucura, um teaser de explodir a mente. A Dee, né, a própria Alpha, aparentemente pode ter feito um par romântico com essa Hera, essa antiga líder dos sussurradores. Vocês me desculpem se eu entendi completamente errado aí, mas parece que é isso mesmo. Sinceramente, preciso ver essa história, mas pra fechar aí sobre a entrevista, é questionado na sequência se tem algo que a showrunner pode dizer em termos sobre o que aconteceu com a Hera. Se a gente vai ver algo sobre a Alpha tomando o lugar dela, né, tipo isso. E ela diz que não pode entregar o que acontece, mas obviamente a The Walking Dead, tragédias acontecem com todo mundo em algum ponto. Mas seja lá o que aconteceu, causou com que Alpha se tornasse Alpha, que a gente conhece e ama do show principal. Assim, né, preciso destacar que a gente não ama a Alpha, né, pessoa muito perturbada e muito louca. Mas eu entendi o que ela quis dizer, de qualquer forma fica a brecha pra mais uma história. Só nessa entrevista ela deu brecha pra pelo menos mais umas 3 histórias de Alpha, como a gente tinha previsto mesmo. Então se um dia eu posso ter alguma expectativa sobre uma segunda temporada de Tales, é pra que tenha episódios focados na Alpha. Escreve nos comentários a sua opinião, qual desses pontos seria mais interessante pra você ver que você estaria mais empolgado, como que você acha que eram os sussurradores antigamente também, né? Clica nesse like, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal pra você não perder nada que tá vindo, e no mais é isso aí, um abraço, fui!